Então, boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome, para estudar um pouco mais sobre as suas leis. Pedimos que ilumine a cada um de nós, encarnados, desencarnados, ilumine a todos desse planeta maravilhoso, nos auxilie nessa transição planetária, e que possamos trabalhar pela nossa evolução e auxiliar o nosso próximo. Obrigado, Senhor, por tudo o que nos acontece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, e graças ao bom Deus. A Ângela abriu o Evangelho no capítulo... Tan, 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 tan. Capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, desigualdade das riquezas. Muito bem, desigualdade das riquezas. Bom, a gente está, então, vai começar a estudar hoje a regressão da memória e mediunidade. Voluntários para a leitura? Posso ler. Ok. Regressão da memória e mediunidade. Duas posturas essenciais é necessário colocar aqui. Primeira, é preciso deixar falar o espírito tão livremente quanto possível dentro das normas habituais de procedimento, a fim de que possamos ter uma visão nítida da problemática. Do contrário, não poderemos ajudá-la. E mais, nesta fase de exame, nas profundezas das suas dores, ele não deve estar magnetizado ou hipnotizado e, portanto, deve preceder a qualquer tentativa de magnetização para que ele fale exatamente o que sente no momento. Segunda observação, mesmo depois de hipnotizado ou magnetizado e regredido no tempo, em busca de suas memórias pregressas, ele não está à mercê da vontade e do arbítrio do doutrinador ou magnetizador. É certo que ele experimenta sempre uma compulsão de dizer coisas que, sob condições normais, não diria. Não, porém, que isso seja induzido.
Ouvimos com frequência ele ou ela declarar que não sabe por que está dizendo isto ou aquilo. Observamo-lo inicialmente a resistir à magnetização e, posteriormente, a relutar em dizer o que ele sabe que precisa dizer. Nunca, porém, é forçado a dizer o que não quer. Pelo contrário, frequentemente pedimos que ele diga apenas o que deseja, o objetivo da regressão. Dizemos, não é forçá-lo a contar a sua história para satisfazer eventuais curiosidades, mas para que tome conhecimento dos fantasmas e das aflições que traz arquivados na sua memória e que ele bloqueou para esconder-se por algum tempo da dor. Por isso, hipnotizado ou não, o espírito não apenas é deixado livre para expressar seu pensamento e suas emoções, mas até estimulado a fazê-lo, a fim de que possamos avaliar toda a extensão da sua dor, de suas angústias, e podermos, desta maneira, ajudá-la a resolver seus impasses. Do tema específico da regressão da memória, cuidou o livro A Memória e o Tempo, ao passo que algumas referências constam de diálogo com as sombras. Julgo oportuno, contudo, uma breve notícia aqui. Depois de alguns anos de pesquisa teórica e experimental com a regressão da memória de seres encarnados, comecei a aplicá-la como valioso instrumento auxiliar ao trabalho mediúnico em geral e, de modo especial, aos casos de doutrinação. A técnica é de grande eficácia nos casos em que o espírito manifestante se coloca obstinadamente na posição de quem está apenas cobrando uma dívida, no exercício pleno de um direito que lhe asseguram as leis divinas, ao vingar-se de alguém que, no passado, tenha cometido contra ele atrocidades e arbitrariedades. Em princípio, isso é verdadeiro, pois é fato que a lei autoriza, ou melhor, tolera ou permite a cobrança da dívida kármica. O Cristo advertiu, a propósito, que o pecador é escravo do pecado, que nossas faltas nos seriam cobradas até o último centavo e que não insistíssemos nelas para que não nos acontecesse ainda pior. Não há dúvida, portanto, de que ele caracterizou com nitidez incontroversa a conexão entre erro e dor, crime e reparação. Isso não quer dizer, contudo, que a vítima tenha de tomar a vingança em suas mãos ou assumir a postura de cobrador, para que a reparação se faça perante a lei cósmica que regula o equilíbrio ético do universo. Quer ele se vingue ou não, o devedor tem seus ajustes programados inapelavelmente perante essa lei imburlável, como todas as que compõem o Código Divino. Antes de ser cometida contra indivíduos, as nossas faltas são primariamente contra a lei, e à lei teremos de responder por elas, mais do que a vítima. E, por isso, quando alguém assume o papel de vingador ou do cobrador, dá-se mal, porque reage o ciclo da dor que virá como reação futura. Reabre o ciclo da dor que virá como reação futura. E foi por isso que o Cristo prescreveu o perdão universal, 70 vezes 7, porque perdoando, estamos nos libertando da dor. Caberá ao algoz fazer o mesmo, pelos processos que lhe forem prescritos no devido tempo. O problema é que isso é filosofia demais para quem está condicionado ao ódio, a devoradora paixão da vingança. Tem-se a ilusão de que a vingança aplaca as dores, quando as cultiva e nutre, prolongando-as no tempo. Acha-se que, vingando, se liberta quando, ao contrário, fica-se preso ao antigo algoz, convertido em vítima. E não há como sair a simples força de argumentos desse terrível círculo vicioso. É diante de semelhante impasse que costumamos recorrer à técnica de regressão na memória, para que o vingador seja confrontado com o seu passado e se certifique das razões pelas quais sofreu as aflições que lhe foram impostas pela sua vítima de hoje. Da mesma forma,
que esta vítima abriu suas guardas e se expôs ao impacto do ódio, submetendo-se aos trâmites da vingança, porque errou contra o seu carrasco de hoje. Este sofreu anteriormente porque a mesma lei atuou no sentido inverso, ou seja, sobre ele, cobrando-lhe alguma falta cometida contra alguém. O objetivo da regressão, portanto, é ir buscar na memória do vingador de hoje o episódio que o expôs aos rigores da lei, quando sofreu nas mãos do seu adversário. Se está se vingando, por exemplo, porque lhe exterminaram a família e lhe tomaram os bens, é certo que acabaremos dando com um episódio documentado na sua memória em que ele próprio destruiu, a sangue frio, famílias inteiras e usurpou bens alheios. O processo da regressão na memória, como instrumentação auxiliar da mediunidade, nos permite, assim, mostrar ao perseguidor de hoje o argumento irrespondível, fornecido por ele mesmo, para convencê-lo de que ele pode, claro, exercer sua vingança, mas não lhe convém fazê-lo, porque se expõe a outra reviravolta, em futuro imprevisível, mas inevitável. Ora, em nossa prática mediúnica, observamos que os passes magnéticos dados no corpo do médium alcançam um espírito manifestante que a ele se acha ligado pelo respectivo perispírito, através de suas auras. Uma vez adequadamente saturado de fluidos magnéticos, e nesse caso alguém precisa dispor de tais faculdades no grupo mediúnico, o espírito mergulha na sonolência e pode ser, com relativa facilidade, ser regredido no tempo em busca das suas memórias bloqueadas, mas não perdidas, porque tudo se grava em cassetes invisíveis da mente. O leitor poderia perguntar que efeitos teria uma regressão dessa no médium. É certo que ele recebe também a sua cota de magnetização produzido pelos passes que são aplicados. Afinal de contas, em seu corpo, também ele fica um tanto sonolento. Mas ao retornar ao corpo físico, o espírito manifestante é desligado. É fácil reconduzi-lo à normalidade por meio de passes dispersivos, aplicados transversalmente, em vez de longitudinais, como os passes indutivos. Feita essa digressão, voltemos ao exame das diversas modalidades de corporação experimentadas por Regina, no exercício da sua mediunidade. Percebe ela, por exemplo, que às vezes a entidade reluta em incorporar-se, e mesmo estando ali ao seu lado, ainda se mostra indecisa ou mesmo disposta a recuar. Ela diz sentir os eletrochoques da luta que se passa na intimidade do espírito, sob forma de pressão indefinível que, se durar muito tempo, causa-lhe enorme canseira. Em certas ocasiões, ela precisa mesmo pedir a ajuda do doutrinador para que a ligação se faça com o auxílio de passes magnéticos. Em tais casos, o impacto do choque elétrico que ela costuma experimentar é bem mais forte. Parece que o espírito chega com uma carga superior à sua. Não há como ligar suavemente os dois campos magnéticos vivos em situações como essa. Como na eletricidade, o circuito está aberto ou fechado, ligado ou desligado. Não pode estar meio aberto ou meio fechado. E outras vezes, ela vê a entidade à sua frente antes da incorporação, a fazer-lhe ameaças, dizendo, entre outras amenidades, que vai acabar com ela. Também, em tais situações, ela pede ajuda, mesmo porque já se encontra naquela etapa da incorporação com a sua sensibilidade um tanto exacerbada, como se estivesse com os nervos à flor da pele. Como ainda se acha no seu próprio corpo e condicionada às suas limitações, acaba por registrar uma tendência à intimidação. Cabe ao doutrinador, nesse momento, proporcionar-lhe o conforto de sua presença e de sua confiança,
assegurando-lhe que nada poderá acontecer àquele que está a serviço do bem, o que é estritamente verdadeiro. Bom, a gente sabe, né, como disse o texto aí, que quando a gente comete um equívoco, a gente comete contra a lei. Então, a gente, contra a lei de Deus, que a gente está fazendo algo errado. E a gente tem que reparar perante a lei. E normalmente a gente faz um erro, depois a gente acaba sofrendo as consequências desse erro e acaba muitas vezes se revoltando contra isso que aconteceu. Então, de vez em quando, né, nas reuniões mediúnicas aparece um espírito muito revoltado e querendo se vingar. Olha, a pessoa vai me pagar, ela vai me pagar, eu vou me vingar. Não tem jeito, ela fez muito mal. E nesse caso, que a pessoa está revoltada, né? Não adianta, ou esse espírito está revoltado, não adianta você contrariar ele. Realmente, a gente fala o seguinte: realmente, você tem razão. Ela te fez muito mal. Você concorda com ele? Realmente, essa pessoa te fez muito mal. Você tem razão. Mas a vingança não é a solução. Não, não, mas ela precisa me pagar. Ela vai, eu vou comprar ela. Aí vai e tal, você vai conversando e a pessoa fala, não, 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 ela é muito, eu vou fazer ela pagar até o último. Então, às vezes, a gente fala, ó, então vamos ver se lá no seu passado, se tem alguma, que algo que te justifica por que você passou por isso. Aí, nisso, né, com as palavras, às vezes com o passe, o espírito acaba tendo uma regressão, né, para o momento aonde ele agrediu. Muitas vezes, aquela mesma pessoa que ela sofreu a agressão. Às vezes, o ciclo é uma pessoa bate e depois eu recebo de volta. Muitas vezes, da mesma pessoa. E depois vai e bate e eu recebo. Então, fica aquele ciclo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Muitas vezes, com as mesmas pessoas. E se a gente não para o ciclo, fica repetindo. Então, muitas vezes a gente fala, ó, vai, procura no seu passado, por que que você está passando isso? Aí ele vai até o momento e ele vê todas as cenas. E, normalmente, o que ele reclama de ter sofrido daquela pessoa que fez um erro muito grave contra ele, normalmente aquela pessoa que está falando que sofreu, ela percebe que ela fez um mal ainda maior do que sofreu. Ou às vezes ela se revolta, falando que aquilo é bruxaria e não é aquilo, ou muitas vezes ela cai em prantos, né? Reconhecendo que realmente fez uma besteira muito grande, né? E que por isso que ela aí entende por que que ela passou por aquilo. E normalmente quando ela cai em pranto, já tem lá um espírito, uma mãe, uma avó, uma coisa assim, que está lá de braços abertos para poder receber quando cai, né? A pessoa cai em si e tem essa volta. Porque às vezes a pessoa está tão dominada pelos pensamentos da revolta que não consegue enxergar mais nada. E às vezes a regressão realmente é uma ferramenta valiosa para que ele perceba por que que passou por aquele sofrimento. Comentários? Dúvidas? Bem, né, Lourenço, precisava também acrescentar uma coisinha. Né? Acontece a mesma coisa na nossa reunião mediúnica, mas
o que eu gostaria de acrescentar é que quando esses espíritos são trazidos à mesa mediúnica, né, é porque a vítima dele, lógico, ele que se faz de vítima, mas a vítima dele, nesse caso, que está encarnada, e geralmente é isso mesmo, né, ela está procurando melhorar, né? Ou ela pertence ao grupo mediúnico, ou ela pertence a alguém que chegou a buscar o espiritismo e está procurando se desenvolver, né? Para se livrar dos pensamentos e coisas antigas, mudar seu padrão vibratório, melhorar sua moral, enfim. Ela está querendo, mas a influência dele, né, não permite, né? Não permite. E aí o espírito percebe que, mesmo ele com influência de querer maltratá-la para que ela pagasse o que ele acha que devia do que ele fez de mal, né? E a pessoa resiste porque ela está querendo mudar. Então, isso aí causa mais ainda indignação para com o espírito, né? E aí que ele fica mais bravo ainda, né? E aí, nesse caso, é que os espíritos, então, recolhem, porque ele vai produzir um mal, né? Porque a pessoa está tentando melhorar, né? Aí ele vem para a reunião mediúnica, né? Que é o momento, então, para ele ser esclarecido nisso daí, né? Mas eu sei, como o Lourenço estava falando, ele não vai aceitar de assim de comum, né? Quando você chega para ele e fala, você acha que isso aí te aconteceu por acaso, é isso? Né? Você nunca perguntou, por que que você foi vítima disso, né? E aí ele vai falando, tem um passado que diz que tem ação e reação, né? Talvez isso seja uma reação do que você já provocou. Eu provoquei alguma coisa? É. Todos nós temos na lembrança das nossas vidas anteriores, né? Aí quando você vai falando, ele entra nesse processo de regressão, né? Que eu nunca sei se é a regressão mesmo ou ele tem uma visão, um quadro dele mesmo vindo. Eu não sei bem como é que funciona lá, né? Porque a gente só entende pelo que ele está falando, né? E como o Lourenço disse, ele fala, mas isso é bruxaria, vocês estão fazendo feitiçaria comigo, né? Eles fazem isso mesmo, né? Eu falo, não é, né? Você está tomando isso, aquilo que você está querendo provocar nele, você já provocou nele, aquilo que você está recebendo, você provocou. E aí vai aquela conversa toda, né? E às vezes ele não aceita mesmo, mas fica na cabeça dele, né? Esse encontro. E aí depois eu acho que a espiritualidade vai trabalhando para tentar desligar, desmagnetizar esse espírito nessa situação de vingança, né? E, normalmente é isso que ocorre, né? Conosco aqui. Atividade mediúnica em desdobramento à distância. Há casos em que a entidade a ser tratada não se encontra no recinto da reunião, e sim no seu reduto. Regina percebe logo, ou é informada pelos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho, que terá de ser desdobrada e levada até onde se encontra a entidade com a qual se deseja o diálogo. É lá onde o espírito tem suas instalações e o seu grupo, que é promovida a ligação perispírito a perispírito, e é de lá que a comunicação é transmitida ao corpo físico, junto à mesa de trabalho mediúnico. Como esses casos são, usualmente, muito marcantes, ela guarda alguns episódios na lembrança. Terminados os preparativos para a reunião, o orientador espiritual comunicou-lhe que iriam sair, que Regina o acompanhasse. Ela informou o doutrinador, perguntando-lhe se devia ir. A resposta foi pronta, sumária e positiva. Sim, Regina. Regina desligou-se do corpo e saiu. Retirou-se da sala de trabalhos por uma porta lateral que ela informa não ser o que existe no plano físico, e sim outra invisível. E após caminhar algum tempo, chegaram a uma região onde o terreno era bastante acidentado. O amigo espiritual trazia uma pequena lanterna semelhante a um lampião a querosene, ou gás, com uma alça por cima e o foco luminoso dentro de uma campânula de vidro. Desceram por um barranco, percorrendo uma trilha estreita e barrenta.
Era possível divisar pequenas cavernas, mais abaixo, simples buracos abertos no barranco. O amigo espiritual caminhava à frente e Regina a 1 ou 2 passos atrás. Entraram numa das cavernas. Era exíguo o espaço lá dentro e havia símbolos e apetrechos de magia por toda parte. Foi, pelo menos, a impressão que ela teve daquele estranho instrumental. Ao fundo, um pequeno altar ou coisa parecida. No centro, sentava-se, imóvel, uma figura humana de aspecto assustador. Era um homem de nariz adunco, expressão fadal, indescritível, vestindo um manto indefinível. Dormitava, no alto da sua cabeça, um corvo negro e soturno. Tranquilizada pela presença do amigo espiritual, Regina não se sentiu apavorada e manteve-se calma. Foi daquele sinistro cenário de pesadelo que a comunicação se transmitiu. E outra vez, ela foi levada ao encontro de uma entidade que fora, em vida, um homem terrível, cujo nome a história registrou precisamente pelo vulto das suas façanhas bélicas e suas conquistas territoriais. Ele estava com que plantado em pleno deserto, sozinho, à sua espera. Sua primeira impressão foi aterradora, mas logo percebeu. Provavelmente, os dirigentes espirituais do grupo lhe transmitiram algo a respeito, que todo aquele aparato não passava de uma fachada para impor respeito. Aparentemente, o atrabiliado guerreiro estava já esvaziado de seus impulsos. O simples fato de poder ser abordado por um grupo mediúnico em trabalho já servia para dar o tom seu estado de espírito. Embora ainda assim ainda resistam e reajam, os espíritos em tais condições já estão começando a ceder ao cansaço, ao enfado, ao desencanto, e dispostos a dar uma parada para pensar e até reiniciar a marcha renovadora em busca de outros horizontes. Mas lá estava ele, ainda impressionante, de pé, esparacinta, desafiador. Um dos olhos estava coberto por uma tira de pano escuro, como os artistas costumavam figurar os piratas. Foi dali, daquele remoto ponto na sua geografia pessoal, que a ligação foi feita para que o doutrinador, lá na mesa de trabalho, pudesse falar com o antigo líder. Outra experiência assustadora para Regina foi seu encontro, em desdobramento, para servir de médium junto a uma comunidade de bruxos. Saíra a caminhar sempre sob a proteção do orientador espiritual do grupo, até que se encontrou numa clareira em plena floresta densa e escura. Chegaram a um ajuntamento de espíritos de aparência soturna, vestidos de maneira estranha, mascarados ou encapuzados. Um deles empunhava um estandarte de cor amarelada, no qual se desenhava uma caveira. A curiosa procissão caminhava sob uma luz baixa que mal permitia distinguir certos detalhes. De repente, eles começaram a dançar um ritual com a óbvia intenção de intimidá-la. Desse ponto em diante, até aí, ela descreveu todas as peripécias ao doutrinador. Ela não se lembra de mais nada. É que o chefe daquela fantástica confraria das sombras acabara de incorporar-se, isto é, estabelecer com ela as ligações perispirituais para dialogar com o doutrinador. Em outra oportunidade, Regina foi levada a um campo, onde o espírito com o qual estava programado o contato havia enterrado dezenas de pessoas que ele assassinara quando encarnado. Só esta incrível façanha é suficiente para evidenciar o vigor de sua mente e a relativa facilidade com a qual manipulava os recursos da hipnose. Não só conseguiu arrebanhar suas próprias vítimas,
certamente comprometidas, também gravemente, perante a lei, como reduzi-las à inação, convencendo-as a se deixarem enterrar. A terrível entidade estava de plantão debaixo de uma árvore e dali não concordava em arredar o pé. Feita a ligação, pôde ser doutrinada. Já na reunião seguinte, foi possível levá-lo à sala mediúnica, obviamente indignado, porque o haviam afastado, segundo ele, pela violência de seus domínios. Por motivos inteiramente diversos, também os contatos com alguns mentores ocorrem por incorporação ou ligação à distância, como já vimos. Uma dessas entidades, por quem a médium tem uma ternura muito especial e antiga, Regina foi sua filha em agitado período da civilização egípcia, certa vez comunicou-se dessa maneira. Encerrara-se o atendimento da noite aos espíritos necessitados, quando Regina divisou, ao longe, através de um cone luminoso, a figura da entidade. Foi de lá mesmo que ela começou a transmitir-lhe seu pensamento, mas não por incorporação ou contato espiritual, e sim por palavras, via telepática. Ela parecia falar, e Regina repetia o que ouvia como uma intérprete. A entidade, porém, preferiu modificar o processo para que a comunicação fosse mais nítida. Logo, Regina sentiu-se desdobrada e levada até o espírito. Via-se ela própria como uma adolescente com cerca de 15 anos de idade, vestida com uma túnica leve e esvoaçante, à moda egípcia, que lhe descia até os joelhos. A entidade estava num local à beira-mar, em frente a um lindo bosque. Sentou-se em um banco e Regina sentou-se ao seu lado. Não feliz que não conseguia articular uma só palavra. O espírito puxou-a para si, deitou-lhe a cabeça em seu colo e começou a acariciá-la mansamente. A partir desse momento, ela percebeu que, através de seu corpo, lá na sala mediúnica, a comunicação chegava aos demais companheiros. Foi um momento inesquecível para ela. De volta ao corpo, foi vencida pelas emoções e começou a chorar sufocada. De outra dessas comunicações também ela se lembra. Fora levada até determinado local por um caminho iluminado. Subitamente, aproximou-se venerável entidade que parou a poucos passos dela. O espírito ergueu o braço direito e começou a transmitir o seu pensamento enquanto o alto-falante do corpo físico, junto aos companheiros encarnados, reproduzia o teor da mensagem. Na maioria das vezes, né, o espírito comunicante é trazido para a reunião mediúnica. Em alguns casos, como é descrito, né, no texto, o espírito o médium se desdobra e ele vai com o seu espírito, com seu parte do seu perispírito até o espírito que precisa se comunicar. Isso acontece de vez em quando, né? Ultimamente, nas nossas reuniões mediúnicas, eu não tenho percebido que isso tenha acontecido, mas isso já aconteceu várias vezes nas nossas reuniões, que o próprio médium, né, ao voltar, ele descreve o local da onde o espírito foi trazido. Então, o espírito tem às vezes é mais dificultoso de trazer o espírito para a reunião, então durante a reunião, né, o médium se desdobra, vai até o espírito e se comunica, né, faz a ligação pelo espírito para se passar a comunicação, para passar a fazer a mediunidade psicofônica, mas com o médium aonde está o espírito. A gente sabe que os espíritos são trazidos para a reunião mediúnica
São trazidos porque tem, né, não, ele está dizendo o seguinte, que os espíritos são trazidos, existe, né, a possibilidade do espírito se modificar, né? Porque ele procura trazer espíritos já com essa qualidade de em uma tentativa, duas, três, quatro, sei lá, ele vai se melhorando e vai aceitando. No caso aqui, um exemplo, a Regina foi até o local, um cemitério, um lugar que ele enterrava as pessoas, e na próxima reunião conseguiu trazer esse mesmo espírito para a reunião mediúnica, trazer, em vez da Regina ir até o local, o espírito foi trazido, né? Então, tem essas atividades. Outra coisa que também já aconteceu que às vezes acontece, é de o mentor não estar fisicamente na reunião. Ele está longe e transmite o pensamento de longe para o médium, através de telepatia. Então, a Regina está descrevendo isso, que também isso já aconteceu ou acontece nas nossas reuniões. Também eu confirmo isso que você falou, Lourenço. Também acontece conosco. Eu não percebo assim esse meio nítido esse caso como ele contou aqui, né? Agora, o que eu percebo e que às vezes, né? Que eu fico pensando às vezes que ele falou assim, olha, a Regina foi levaram o médium até o local, um desdobramento, levaram onde estava lá o espírito e ele pertencia a uma comunidade de bruxos, feiticeiros, enfim, seja lá o que for, né? E aí ela se conecta com o líder lá, ou algum espírito, e aí ele transmite para o doutrinador. Mas o doutrinador vai fazer o quê? Pô, então, o doutrinador precisa saber do assunto, precisa saber o que ele vai falar para o espírito. Ele vai ter que esperar o espírito falar. Agora, esse espírito, você chega lá no lugar e fala, mas o que você quer que eu fale, né? É um negócio assim meio estranho. Então, eu acho que nas nossas reuniões pode ter acontecido uma coisa assim, e eu lembro bem que às vezes tem certos espíritos que vêm através do médium e o outro médium recebe o guia para conversar com ele. Porque aí o guia sabe do que está tratando, né? Ele sabe do que estão falando, e aí, porque aí a conversa deles fica mais claro para a gente, né? Mas ele só pode falar isso para o espírito porque ele está sabendo o que aconteceu, né? Porque eu, qualquer um doutrinador ou dialogador que está ali não teria condições de ficar falando o que o espírito guia está falando para ele, né? Agora, eu acho que só acontece isso quando o líder dessas, dessas comunidades, né, começam a surtir alguma modificação que eles percebem, né? Porque senão, qual é o motivo dele estar fazendo essa comunicação, né? Eu acho difícil, muito difícil, mesmo para ele que está aqui, conversar, a não ser que ele tenha recebido uma orientação antes, né? Olha, vai sair assim, assim, o caso é esse. E aí ele pode dialogar com o espírito, né? Mas você tem que saber do que se trata, né? Senão fica difícil, não tem jeito, né? Verdade. Aí o espírito chega e você fala assim, e aí, o que está acontecendo com você? Não? Como assim? Eu te pergunto, o que vocês estão querendo que eu fale aqui? Vocês que trouxeram aqui, fica aquele diálogo meio esquisito. Eu falo, pera lá, não dá. Exatamente. Às vezes é meio complicado, né? Entender o que está acontecendo. Desligamento e retorno à normalidade. A desincorporação dos companheiros em tratamento sempre causa certo choque, como no início, ao serem feitas as ligações perispirituais. De volta ao corpo físico, Regina, como outros médiuns, pode necessitar de alguns momentos para reassumir a consciência de sua própria identidade, do local onde se encontra e coisas assim. É como se, subitamente, acordada por uma explosão, ela precisasse tomar conhecimento do que se passa. A intensidade dessas dissonâncias depende, obviamente,
do estado de desarmonia do espírito que acaba de servir-se de seu corpo físico. Alguns deles, mesmo que causando choque inicial ao se incorporar, desligam-se sem grandes problemas porque conseguem tranquilizar-se durante o longo diálogo mantido em função dos passes que receberam e das preces que foram pronunciadas em seu favor. O mais comum, no entanto, é o desligamento algo traumático. O mais comum, no entanto, é o desligamento algo traumático. Traumatismo, aliás, que dura pouco, pois ela costuma ser atendida prontamente com passe transversais de dispersão e, em seguida, passes longitudinais tranquilizadores, ou imposição de mãos sobre a testa e a nuca. Por exemplo, sobre a garganta, quando particularmente afetada, ou sobre o plexo solar. Algumas situações específicas podem ocorrer entre muitas variáveis possíveis. Às vezes, por exemplo, o espírito ameaça continuar incorporado, embora nunca o tenham conseguido. É certo que a luta que se trava deixa Regina exausta, quando, afinal, a entidade se desliga. De outras vezes, ela própria reluta em reassumir os controles de seu corpo, dado que a sensação de euforia e liberdade ou a convivência, por alguns momentos, com entidades muito amadas e carinhosas, que acabam por gerar sua mente e a passageira ideia de que seria preferível ficar lá, naquele mundo melhor, onde as pessoas são tão maravilhosas. Mas isso também é passageiro. Logo a logo, o cenário que voa pelo espaço livre e cantou, logo, o canário que voou pelo espaço livre e cantou, a melodia do amor universal volta. Abre a porta da sua própria gaiolinha, fecha atrás de si e vai cantar o cântico melancólico da saudade do futuro, quando um dia estará livre para sempre. Acontece ainda ela reassumir o corpo, mas ficar, por alguns momentos, debruçada sobre a mesa, um tanto inerte. Ouve o doutrinador que lhe pede que volte, mas, a princípio, não consegue mover-se. Só após uma série de passes de dispersão, ela reage, afinal, ao estado de lassidão e reassume os controles mentais. Após certas incorporações mais traumatizantes, quando os espíritos despertam em desespero para uma realidade dolorosa, ela volta com uma terrível sensação de vazio na mente, como se não tivesse mais cérebro, fosse incapaz de pensar e nem mesmo soubesse a sua identidade. É uma sensação angustiante e aflitiva. Ela percorre com o olhar o ambiente, observa as pessoas em torno da mesa, rostos, familiares, afinal de contas, mas nada daquilo faz sentido para ela. Onde está? Quem é aquela gente ali que estão fazendo? E quem é ela própria? É hora de o doutrinador interferir mais uma vez com os passes para dispersar fluidos que ainda envolvem e com as palavras que lhe assegurem que ela é Regina, que tudo está bem e em paz. De repente, ela descobre que é ela mesma. É a mesma sensação que experimentava quando voltava de suas ausências, durante a fase de fenômenos já relatados a Lures, neste livro, sob o título Condomínio Espiritual, o que parece comprovar a nossa teoria de que, durante tais ausências, ela, provavelmente desdobrada, tinha seu corpo controlado e dirigido por outras entidades. É claro que, ao retornar, o médium pode encontrar no corpo os resíduos magnéticos deixados pela entidade que acaba de ser desligada. Durante algum tempo, às vezes mais de uma hora,
Viveram naquele corpo pessoas atormentadas por 1000 problemas aflitivos, dores físicas e morais, estados de angústia, rancor, ansiedade, insegurança e temor. Enquanto em desdobramento, tais sensações lhe chegam por via indireta, por reflexo e, portanto, atenuadas, de volta ao corpo, reintegrada a todos os seus dispositivos sensoriais, ele sente uma realidade física, a presença da dor concreta, pessoal, como se fosse própria. Pode encontrar ainda, como eco visual, imagens que se projetaram da além da entidade tratada, ou seja, ela continua vendo cenas que parecem ter ficado, por um momento, retidas no seu psiquismo, ou na atmosfera psíquica que o envolve. Talvez o cérebro físico capte a criação mental das entidades, que persiste, em vista da dramática intensidade com a qual as imagens foram disparadas e sustentadas. Algumas dessas vidências a posteriori são revestidas de trágico realismo. Regina se lembra de uma delas, particularmente chocante. Um homem amarrado a um cepo, com a cabeça esfacelada por sucessivas arremetidas de um daqueles infernais instrumentos de agressão medieval, constituído por uma bola cheia de pontas de ferro por toda a superfície e que gira, presa por uma corrente, também de ferro, a um cabo como de um chicote. Foi uma cena inesquecível. O realismo de tais evidências é impressionante. Quando o grupo cuidou de uma comunidade de judeus que morreram vitimados por atrocidades promovidas por oficiais nazistas, ela foi ao encontro de um deles que ainda se via detido num dos tenebrosos campos de concentração da época. Lá, ela ficou depois que a entidade foi desligada. Um jovem, ainda perplexo, sem entender sequer o que acontecera com ele. Estudava na França quando, em visita à Alemanha, fora agarrado e levado para o campo de concentração, onde acabou trucidado como os outros. Só que ele não sabia que já estava morto. Recusava-se a aceitar aquela realidade dura que ceifara, de um só golpe, todas as suas esperanças. Terminada a manifestação, todas as suas esperanças. Terminada a manifestação, Regina não conseguia voltar para o corpo e despertar, embora pudesse ouvir a voz do doutrinador a chamá-la. Sentia-se encerrada num espaço cercado de arame farpado, finamente tecido e eletrificado. Tinha receio de atravessar a cerca. Só depois de ouvir palavras de confiança e tranquilização do doutrinador, conseguiu vencer sua inibição e atravessá-la. Daí se pode ter uma ideia de como estava a pobre entidade fixada naquele terrível ambiente, onde a sua vida física se extinguira e onde ainda se mantinha mentalmente aprisionada, ignorando sua condição de ser desencarnado. Se a entidade se apresenta com algum defeito físico, como paralisia, dor localizada em algum órgão, um membro decepado ou coisa semelhante, ela encontra o local ainda sensível ou com uma sensação de desconforto. Quando necessário, alguns passes são dados e ela retoma logo a normalidade. Certa vez, ao retornar ao corpo, não conseguia mover as pernas e nem as sentia. A entidade que acabava de se retirar era paralítica, da cintura para baixo. Outro espírito a deixou com resíduos de seus problemas circulatórios, dado que desencarnara de um infarto. Durante a conversa com o doutrinador, levado por forte emoção, começou a passar mal. Ao reassumir o corpo, Regina estava sentindo dores precordiais. Alguns médiuns se queixam de mal-estar depois das reuniões. Se o médium, nos primeiros momentos, ao retornar ao corpo físico, sofre repercussões dos resíduos ali deixados pela entidade manifestante, bastam-lhe
alguns passes para que se refaça com relativa presteza. Terminado o atendimento da noite, às vezes, tem-se a palavra de algum amigo espiritual, quando há tempo disponível para isso, pois há um respeito severo ao horário. A prece final encerra os trabalhos. É possível que Regina ainda tenha algum breve recado a transmitir ao doutrinador, mas não por incorporação. Ou, então, ela pode identificar, ou não, certos espíritos que compareceram por motivos diversos. Vêm participar do trabalho, têm qualquer vínculo com o companheiro encarnado ou se mostram interessados no trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos companheiros em tratamento. Raramente se comunicam esses visitantes, que se portam com irrepreensível discrição. Regina os vê, por vezes, aproximarem-se de um ou outro companheiro encarnado e envolvê-lo num abraço fraterno e carinhoso. Bom, qual a diferença da descrição aí do autor para as nossas reuniões? Diferença básica do que ele fala para que acontece nas nossas reuniões. Algo que choca, marcante, exagerado. Já apareceram, o Lorenzo, várias passagens bem parecidas com essa, né? Quer dizer, no percurso que nós estamos, os anos que já estamos, né? Muitas delas aparecem com o que já aconteceu aqui. Mas Outras ele fala de uma situação que é bem diferente do que a gente faz. O que é? Como? Eu não entendi, não sei. eu não entendi a pergunta. Da projeção que ela se faz, do desdobramento dela? Não. Ah, A gente tem a seguinte orientação. A nossa orientação é que as comunicações sejam breves. Por orientação dos mentores, as nossas comunicações devem ser breves, devem ser curtas. Quanto maior a comunicação de um espírito desequilibrado, há todas essas consequências que ele descreveu. Ele acabou falando no texto aí de um espírito que ficou 1 hora incorporado. A gente pode deixar um espírito nas nossas reuniões 1 hora incorporar? Não. Se o espírito estiver enrolando muito, a gente tem que cortar a incorporação, sob orientação dos mentores. Exatamente. Se você for ver no trabalho do Hermínio, muitas vezes ele fala, e, por exemplo, no livro Diálogo com as Sombras, ele descreve comunicações longas. Ele vai dialogando para lá e para cá, e vai. E olha que no livro ele resume a conversa. Mesmo assim, às vezes a conversa vai páginas, porque ele vai e conversa e vai. Ele tenta entender o assunto e tal. No grupo que ele participava, era assim que eram os trabalhos. Eram coisas. Ele entendia todo o processo, tal, ele tinha tempo. Logicamente que isso tinha consequências para os médios. A Regina, então, voltava e não sentiu as pernas. Por quê? Os médiums também têm essa sensação, mas eu imagino que seja menos, a sensação que os médiums na nossa casa sentem vai ser menor, porque fica menos tempo ligado do que no caso descrito nos livros. Estou falando besteira ou não? Não, está correto. Está correto, Celso, porque ali a dificuldade do espírito
e a dificuldade do médium também. Então, não pode deixar correr tanto tempo, porque aí o médium fica todo quebrado, né? E o espírito também. Então, ao ver na evidência, aquele espírito que trouxe, aquele espírito, responsável por aquele espírito, já está orientado ali que o período vai ser mais curto, né? Então, existe toda esse conjunto de trabalho, né? Acho que com a Regina, os médios já tinham mais, vamos dizer, robustez, né, no corpo, que podia receber o espírito com mais tempo. E o certo também tinha autorização para percorrer mais um tempo do que o nosso, né? Aquele tempo que aconteceu. É uma coisa que a gente faz, né? Que quando o grupo já está se reunindo há bom tempo, né? À medida que vai passando o tempo, o plano espiritual vai trazendo espíritos assim um pouquinho mais pesados às vezes, né? Então, mas quando algum dos médiums recebe um espírito muito ruim, aqueles pesados mesmo, né? De uma carga negativa muito grande, né? Que ele tenta esbravejar, se mexe muito, bate na mesa, né? Faz aquele escândalo, né? E o que a gente recomenda que a gente tome a seguinte providência: os outros médiums, né? Se desliguem rapidamente dos espíritos e todos, né? Fique uma concentração muito grande para ajudar aquele médico que está recebendo ali, para amenizar a pressão daquele espírito, para o espírito ir se controlando, se controlando. Quando faz isso, ele vai se controlando, aí ajuda bastante, porque se deixar o espírito rolar como ele quer, não dá. E às vezes só o doutrinador ao lado ali não consegue também, Ô né? Celso, sabe que eu observei também, ô Celso, aqui que acontece? Às vezes, aqueles espíritos responsáveis pelos espíritos doentados, né? Os doentes, eles já vêm convocados mais ou menos para essa direção. Às vezes eu vejo os médios já não terem mais entidade, mas um só médium tem um espírito para passar, e nervoso, vamos dizer assim, né? Um espírito nervoso. Aí aqueles espíritos que são com uma boa luz, eles se reúnem perto daquele médium. E ali o espírito vamos dizer, não digo assim, controlado, mas ele é meio anestesiado, né? Por aquelas entidades que estão ali naquele dia. Também já vi muito acontecer assim, aqui no nosso centro, aqui, né? É isso aí. Ajuda Médiuns, bastante. o que foi descrito aí, vocês têm as mesmas sensações? Quando a gente recebe algum espírito que tem alguma deficiência física ou está com uma obstrução muito grande, né, e ainda traz essa lembrança de uma forma bastante forte, isso reflete no nosso corpo físico. E, às vezes, no desligamento, fica alguma coisa que é difícil da gente melhorar, assim, de pronto. Aí a necessidade do passe, mas nem sempre a pessoa que está doutrinando dá esse passe. E aí a gente mesmo pede para Deus, se concentra e às vezes eu mesmo passo a mão, né, sei lá. Mas muitas vezes o próprio doutrinador não se atenta para isso. Muitas vezes sim, quando ele dá o passe é bastante eficaz. Mas que fica o resquício daquilo que foi passado, realmente fica. Posso falar? Eu nunca Sim. trabalhei em reunião mediúnica em um centro espírita, mas nós frequentamos um grupo familiar durante algum tempo, onde a gente tinha reuniões semanais para desenvolvimento mediúnico. Eram mais ou menos uns 40 minutos sob concentração. E às vezes aconteciam de dar passividade. Eu não me lembro se uns 30 minutos, por aí chegava a ser.
E realmente, quando a reunião acabava, o corpo da gente estava quebrado. Pelo menos o que eu sentia era muito cansaço. E mesmo com passe mediúnico, com passes, né, para ajudar, era muito cansaço fisicamente. Não sei se porque eu tenho limitações físicas e isso atrapalhava, mas eu me sentia muito cansada. Eu só vinha me recuperar quando já estava em casa, assim, mesmo, fisicamente. Então, esse cansaço depende do tempo que fica mediunizado e da perturbação que o próprio espírito tem. Então, se o espírito está muito perturbado, se o espírito é muito agressivo, é interessante a comunicação ser curta, porque às vezes acaba desequilibrando mais o médium, né? Então, se tem uma comunicação longa do mentor, não tem problema nenhum. Mas uma comunicação mais longa de um espírito perturbado acaba dando problema fisicamente. Era Às essa, vezes, era essas sensações, todas as sensações físicas, pelo menos as que eu tive, passividade, que o espírito era mais endurecido, ou que, lembrar do diálogo, pouco eu lembrava, não me lembro do diálogo, mas a sensação física de dor, teve um que era um espírito comunicante que eu me lembro nitidamente porque ele morreu de queimado. Então eu fiquei muito dolorida, muito fisicamente dolorida. Por mais de uma hora eu senti. E então, mas o depois ideal, passou. o certo é, a gente no nosso grupo tem a recomendação de ser curta a comunicação, mas mesmo assim pode ficar sensações. Uhum. Então, o ideal é se o, es- se o quando a gente percebe que tá, tem uma influência aí forte, a gente vai lá e dá um passe dispersivo. Então, a gente faz um desligamento. Como a Sônia falou, às vezes a gente não percebe que precisava de um passe e a gente não, fazendo dispersivo, a gente não dá, né? É, então, É, né, Lorenzo, desculpa incomodar, é por isso que quando chega no final da reunião, o dirigente tem que perguntar: todos estão se sentindo bem? E aí o médium tem que falar se ele não tiver, né? Para que a gente possa recorrer a esse tipo de tratamento, né? Que é os passa. Agora, tem outra coisa também, que quando o espírito está se manifestando, a gente chama de doutrinador, mas eu chamo de dialogador, porque esse negócio de doutrinar espírito, a gente não tem tanta capacidade assim, não, né? O que a gente faz, o que o dialogador tem que fazer é o acolhimento. Como a Andressa está falando, se o espírito ele morreu queimado, um desespero danado pelo que ele sentia ali, né? Então, a gente tem que acolher. Olha, nós vamos cuidar de você. Olha, já estão passando um remédio em você, né? Você vai aliviar as suas dores agora. Você está no lugar certo. Aqui é um hospital. Enfim, vai trazendo o diálogo para amenizar a dor dele, né? Aí, quando ele sai do médio, ele está melhorado, né? E a mesma coisa que um espírito bravo. Aí eu digo, aí sabe, o espírito bravo começa a provocar, né? O próprio dialogador. Eu entrei várias vezes nessas conversas, né? E você começa a dialogar e provoca o espírito. Aí é pior, né? Aí o médium sente mesmo, porque a raiva que o espírito está lá, que você tá querendo contrastar o seu diálogo com ele, então quando ele sair, ele vai sair mais bravo do que ele chegou. Então aí o médium sente mais. Então por isso que o dialogador tem que acolher, né? Mesmo que seja aqueles bravos, calma, calma, irmão, peraí. Não é assim, aí você vai levando para que ele saia de lá melhor, porque senão, aí É, sim, o médium sai Ô, melhor que Celso, depois. Não dizendo que ele não pode sentir o que o mas, espírito está sentindo, mas mas pelo menos amenizar. o interessante, Celso, pessoal, que tem entidades que gostam de conversar. Parece que eles desencarnaram com vontade de bater um bom papo, não é?
Então, essa entidade tem que tomar cuidado também. Aí você vai conversando, não, meu irmão, mas eu desencarnei então, eu morri mesmo, morreu. Puxa vida, mas sabe onde eu estava? E ele começa a puxar um assunto e vai embora, né? Aí esses aí também, você dá uma segurada. Não, tá bom, meu irmãozinho, é que nós não temos tempo, mas a próxima vez que você voltar, a gente conversa mais, né? Senão, aí o papo vai embora, a conversa vai embora, né? Porque sempre é um assunto, todo assunto é interessante, né? E importante, né? Agora, quando o médium sofrer alguma dor e tal, todo médium que está com a entidade já irradiada também, ele já sofre a influência da irradiada, da entidade irradiada que aplica passes, retirando o espírito e já dá uma aplicação de passes. Agora, quando a pessoa começa a se sentir ainda com dor, aí entra, como você falou, Celso, né? Alguém vem dar um passe. Mas é raro acontecer aqui. Então, mas Porque uma tem outra coisa que pode acontecer também, que deve acontecer, é o seguinte: no caso de coisas mais graves, como a Andressa falou, de uma queimadura, né? Tem toda o que o Celso falou, né? De você falar, você está sendo acolhido, está sendo tratado, esses médicos ao seu lado, esses enfermeiros ao seu lado estão tratando de você. Além disso, às vezes a gente acaba dando um passe no médium ainda mediunizado, né? Então, às vezes a pessoa está com dificuldade de falar e você dá um passe na região da garganta para ver se a pessoa consegue melhorar. Ou está com... Eu já, uma vez o Celso estava conversando e o espírito estava super revoltado, né? Ele estava com o braço totalmente deformado, estava tudo assim. Aí o Celso foi lá e deu um passe na mão do braço do médium. Aí, o braço que estava totalmente deformado, o espírito sentiu o braço voltar ao movimento, voltar né? E aquela revolta, por ele ter sido ajudado, diminuiu. Ele se acalmou. Ou seja, você deu um passe, porque o médium, muitas vezes, ele mostra, né? O médium mostra fisicamente como está a deformidade do espírito, né? Então, às vezes, o pessoal vem todo torto, tal, assim. Aí você percebe que porque o médium está se contorcendo tanto, é que o espírito tem alguma deformação. Então, às vezes, o próprio um passe no próprio médium acaba dando passe no espírito e ajuda no tratamento que ele precisa. E às vezes uma revolta, às vezes ele tem aquela deformidade há muitos anos. E Uma a pessoa está pergunta. revoltada. E você ajuda? Aí ele fala, nossa, eu vim aqui agredir e eu estou sendo ajudado? Aí ele fica meio... né, perde, né, toda aquela agressividade. Uma pergunta. Durante uma reunião como eu expliquei para vocês, era desenvolvimento mediúnico, então eu pouco entendia. Até hoje, para mim, é um pouquinho complicado porque eu não participo mais. Mas aconteceu a pessoa que estava tomando conta, o doutrinador, no caso, né, a pessoa que estava tomando conta me deu um passe e eu tive um choque físico. Isso é normal? Isso é... O que vocês podem me explicar que tem acontecido nesse momento? Porque a pessoa me deu um passe, eu tive um choque e ele também. A pessoa que me deu um passe foi para trás na hora de um choque físico. É como se eu tivesse sofrido uma eletrocução física mesmo no momento, sendo que não houve. Pergunto, a pessoa que deu o passe encostou em você? Não, em nenhum momento. Foi um passe comum, um passe normal de dispersão de energia, que ele sempre fazia, mas naquele dia eu senti um choque e ele também. Até hoje eu não entendi o que aconteceu. Aí eu acredito que realmente foi uma neutralização de uma carga muito grande que estava com você, Andressa. Agora, é que o contexto todo a gente não sabe como é que você participava dessas reuniões. Eu não sei como ela era formada, né? Porque para você formar uma reunião mediúnica tem que ser muito séria mesmo. Você tem que estar bem envolvido,
E, inclusive, as reuniões, as primeiras reuniões do grupo que começa a se formar, não pode, desculpa só falar, não pode receber espíritos de natureza muito baixa, né? São espíritos mais adoentados e tudo mais. Depois que o grupo vai, assim, se compenetrando, vai criando mais experiência, conhecimento, aí sim eles vão enviando. E isso é o contexto de uma reunião que eu chamo de séria, né? E muitas vezes eu não sei qual é o contexto dessa reunião que você falou, mas pode ser que uma sobrecarga ficou com você, né? E provavelmente aquele que foi dar o passe, eu também não sei se ele era médium, né? Não, não, Né? Mas não era. possivelmente ele tem mediunidade e a gente não sabe, porque ele pegou esse choque também, né? Marcos Alcides, você Né? conhece? É o Marcos Alcides, participou com você nas reuniões. Ele vinha a Osasco, vocês todos conhecem. Ah, tá. O Marcos, né? Eu conheci. Ele desencarnou, né, o Marcos? Não, Não? É o marido da Claudete. isso. Então, o marido da Claudete trabalhava junto com com o Fubá, não é isso? Mas É, é a mesma pessoa. é a mesma pessoa. Faz tempo que eu não me comunico, mas alguém me disse que ele tinha desencarnado, inclusive, né? Não, Né? não. Então, é difícil mesmo. Então, precisa tomar muito cuidado nesse qual é o contexto, né? Qual que é o contexto disso aí, né? Porque também é triste. Precisa estar muito bem preparado mesmo para fazer a reunião mediúnica, né? Pouco a pouco, até ela vai evoluindo, né? Celso, você lembra que nós fomos lá, nós já participamos de uma reunião na casa deles uma vez, lembra? Você foi Uhum. também. Então, foi isso. Mas eu só queria falar uma coisa rapidinho, antes que eu perca, antes que eu esqueça. Quando você falou a respeito de conversar com o espírito e não entrar em contenda com ele, isso é de suma importância, por quê? Porque tudo o que passa pelo sentimento do espírito, a gente recebe. E se ele começar a discutir com a pessoa que está doutrinando, ou se ficar nervoso por qualquer coisa, a gente sente, isso faz mal. Ao mesmo passo que, se tiver o acolhimento que você falou, e fazer com que ele tenha a compreensão exata do que está acontecendo e se compadeça e receba a orientação, isso faz com que a gente também perceba, a gente sente aquela situação em que ele está recebendo com entendimento e está melhorando. Então, assim, se discute, é horrível para a gente. Então, não devia mesmo, quem vai fazer a orientação, entrar em contenda com o espírito, porque, primeiro, que não leva a nada, e segundo, que faz muito mal. Historicamente, né? Eu queria até falar para vocês, porque eu participei de reuniões junto com o Teucilde ainda, o Teucilde, quando ele fazia reuniões assim, familiares, né? Porque a maioria dos centros espíritas começaram com reuniões familiares, né? Na casa do Lourenço também tinha esses tipos de reunião, não é verdade, Lourenço? Então, o Tecido Não, começou e a aí... mediúnica não, mediúnica não. A Então, gente tinha aí... uma reunião, era uma reunião Evangelho no Lar, só que o nosso Evangelho no Lar demorava 2 horas. Não, mas tudo bem. É, mas no caso do Tecido, ele fazia aquelas reuniões assim, eu botava o pessoal na sala lá, chamava e tal, né? E de vez em quando ele mesmo ia doutrinar os espíritos. Você por inteiro. Rapaz, teve algumas vezes que ele foi doutrinar, ele xingou o espírito de nome, inclusive dentro da reunião. Como é que pode um negócio desse, né? Porque ele via, ele tinha evidência, ele enxergava o espírito, e ele dá o pito no espírito, você precisa ver o que ele falava para o espírito. Hoje, se você pensa nele, não está tudo errado, não pode fazer isso. E o Tecido fez isso, por exemplo. Né? Então, numa reunião familiar, né, que via lá os espíritos, ele mesmo depois reclamou que estava tudo quebrado, porque os espíritos tinham. Então, você vê, é a forma como muitas vezes você faz a reunião. Precisa tomar muito cuidado mesmo, ler bastante, aprender bastante com o Hermínio, mas também a gente não pode fazer tudo que o Hermínio fazia, né? Porque não dá, né? Não dá para fazer, né? Então,
a gente tem que saber quais são as nossas limitações, quais são os médios aqui que recebem, o tipo de médio, até onde ele pode ir ou não, quem são os nossos guias, como é que trabalha. E quem manda mesmo lá é o guia, né? Ele que tem que orientar os trabalhos. Porque senão, rapaz, se a gente vai fazer pela cabeça da gente, não dá, não dá, né? Mas a nossa atitude tem que ser essa, né? Doutrinador, ou seja, dialogador, tem que ter, a palavra tem que ser acolhimento, né? Eu já me errei muitas vezes no diálogo, errei mesmo, né? Mas agora eu sei que o negócio tem que ser bem diferente, né? A gente aprendeu. O Lourenço também, creio que tenha aprendido isso daí. Exatamente. A gente aprende com os erros. Não agora, nesse período que eu estou meio adoentada aí, meia fraquinha, que eu acho que estou sendo um pouco poupada, mas há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, quando o espírito, eu acredito que fosse violento, fosse querer aprontar alguma coisa, ele já vinha todo imobilizado, ele vinha com os braços amarrados, com as pernas amarradas. Isso eu sentia que estava preso mesmo e não adiantava querendo Verdade. mexer, que não ia adiantar, né? Por isso mesmo, viu, Laila? Por isso mesmo que o Lourenço falou assim, é bom você olhar o estado físico do médico, né? Porque se o médico está assim, vem assim, fala, esse cara, olha, não deve ser bom, porque ele veio todo amarrado aí, né? Já é um indício do como é que é o estado do espírito, né? Eu não sei hoje, mas na Umbanda, eu me lembro, né? Eu tive um tempo lá. Os casos mais bravos eram extremamente comum. E chegava amarrado. Se às vezes não chegava amarrado, às vezes saía amarrado. Não, literalmente. Tinha uns casos assim bem bravos mesmo que Hoje não, hoje eu sou, é tudo calminho, tudo sem querer briga, mais doente, triste, mas é isso aí. E, tem toda uma análise, né, da condição do próprio médium, né? Então, você tem que... O médium tá ali para colaborar. E na hora da reunião, da reunião tem que sair melhor do que entrou, né? Agora, se o médium não está... Se fisicamente o médium tem alguma fraqueza, debilidade, certos espíritos não acabam não chegando no próprio médium. Então, eles fazem análise para que você está lá trabalhando e você não pode ser prejudicado por causa disso. Então, isso vai... Tem todo um perfil do médium. Assim, o espírito tem que ser nesse estilo tal para não prejudicar o médium. No caso das reuniões de quinta-feira, que o pessoal está ainda aprendendo, está desenvolvendo, também é como o Celso falou, a qualidade, os espíritos que vão na quinta-feira são mais calminhos do que vão na quarta, normalmente. Então, são espíritos mais, tá meio perturbado, não sei o quê e tal. Não vem aqueles espíritos mais revoltados. Eu não fui muitas vezes na quinta-feira, mas às vezes, as poucas vezes que eu fui, a impressão que me deu eram espíritos mais calmos, mais perturbados, não aqueles trevosos ao extremo. É isso mesmo, Sandro? Ou tenho a impressão errada? é isso mesmo, né, professor? Afinal de contas, quinta-feira é dia de academia, né? É o treinamento, né? Quarta-feira é o dia do ralo, né? Pô, faz parte, está na conformidade, né, da data. O que eu acho engraçado, não, né? Mas, querendo ou não, a gente trabalha, mesmo que não seja com espíritos pesados, o teor da reunião é assim,
há um consumismo maior das nossas energias, porque eu sei que quando eu chego em casa, eu não tenho muita vontade de ficar conversando, não. Eu já caio na cama e durmo pesado. Às vezes eu não consigo dormir rápido, mas quando eu durmo é pesado. A gente percebe que é uma recomposição mesmo, eu creio que sim. Não, normalmente é para a gente Às vezes trabalhar à você não, noite. às vezes você não sonha, não, porque Né? de repente o plantão dobra, né? Isso, vai à noite trabalhar, né? Aí o Vai chegar plantão na dobra, cama. você que pensa, né? A plantão dobrada, né? Mas viu, Celso? É, Já Falando do estão colocando tecido, pó de pirlim-pim-pim em você. Não, não, nega, vem cá que não terminou, não. Tem hora extra. é, isso. lá, falando do tecido, um dia Não tinha sabe se vai continuar. um espírito lá que estava com dor de cabeça. Aí o tecido foi, deu passe no médico junto com ele e tal daqui, falou, agora, meu irmãozinho, você está melhor, agora você pode ir embora, né, e tal. Ele falou, não, não vou não. Eu, não, você vai sim, né, porque agora nós vamos terminar a reunião e você vai embora, volta outra vez e tal. Não vou. Aí ele falou, não, você vai. Não vou. Quer ver como você vai? Você não está com dor de cabeça? O espírito falou, estou. Então, eu vou tocar mais dor de cabeça em você, vou deixar você com tanta dor de cabeça que você vai voando daqui. E agora, vai ou não vai? Agora eu vou. Agora esse mesmo, agora eu vou embora. Vai É embora. o espírito do Então, tecido. aquele tempo era diferente, né? Esta não é a tática que a gente recomenda Não. fazer, não. É verdade. Muito bem, muito bem. Mais alguma comentário, alguma dúvida? Não? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Faz, Roberto. Então vamos lá. Bom, agradecemos a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Nessa segunda-feira, pedimos também a Deus nosso Pai a oportunidade de todos nós estarmos juntos e presentes aqui para continuarmos nesse bate-papo bom, nesse encontro bom, nesse aprendizado fora da casa espírita, né? E tentando um deixar o outro mais ativo, com conhecimento maior, né? E o modo que foi, que não é mais, é uma conversa muito sadia, muito boa, né? Então, assim, vamos em frente e vamos estudando e vamos praticando e vamos pedindo e fazendo de tudo melhor para sempre estarmos em contato com o mundo espiritual, né? Fazendo ser agradável a Deus, como diz uma página da lição do Evangelho, ser agradável a Deus. Então, essa é uma parte, na minha opinião, de ser agradável a Deus, é aprender o modo de ajudar os irmãos que partiram sem saber o que nós sabemos hoje, né? Então, nós vamos ter a oportunidade sempre de estarmos ajudando uns aos outros, que entra, não amáveis uns aos outros como eu vos amei, que é a parte do Evangelho também, né? Então, nós estamos nos despedindo hoje dos nossos irmãos espirituais, dando um até logo para todos os nossos irmãos, né? E esperando estarmos juntos até na próxima segunda-feira. Aí nós vamos terminando com o Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, e que assim seja. E agradecemos a todos e agradeço de estarmos aqui com vocês. Boa noite e muito obrigado. Vai, evidência? A evidência. Vai, evidência. Não, eu vejo assim, né, os irmãos que nos
criaram tipo anéis de energia na nossa cabeça. Então, um verde claro, é um verde que eu admiro muito a energia do verde cana, e que a energia que o pé da cana dá, viu, Celso? É um verde muito lindo, é uma energia muito bonita, que dá muita força para a gente, a energia da cana, né? Então, nós tivemos, assim, a chance de ganharmos auréolas como os anéis na cor do verde cana. Então, esse foi do começo ao fim. Então, nós estamos hoje privilegiados nessa energia. Normalmente as energias de coloração verde são indicadas para a saúde, né? Então, para o equilíbrio da nossa saúde, né? Exatamente. É a que mais predominou, né? Mas muito obrigado. Tudo bem. Graças a Deus. É a Andresa, Lourenço. Andressa, teve alguma evidência? Não, só senti mesmo. Mas aí eu já faz alguns dias que eu tô sentindo um pouquinho de energia, Isso é bom. mas não vi nada, não. Isso é bom. Bom, então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, Bom Celso. descanso. Boa Tchau, semana. Milton. Boa Tchau, noite. Vivian. Tchau. Tchau, Vivian. Tchau. Boa noite, boa noite.